Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou pastora Janaína, sou pastora da Place Church aqui no Rio de Janeiro. E eu vou deixar aqui o arroba da igreja, o arroba do meu Instagram também, para que você possa seguir as minhas redes sociais. Lá eu também compartilho muitas coisas do meu dia a dia, ensinamentos e tudo aquilo que eu venho vivendo e compartilhando com vocês. Então, se você pode, me segue lá. Você vai ser muito bem-vindo a estar comigo lá no meu Instagram, onde eu compartilho um pouco da minha vida e aquilo que a palavra de Deus nos diz. Hoje eu quero compartilhar com vocês um tema extremamente importante, que é um dos principais causadores de problema na vida do ser humano. Talvez você não entenda porque às vezes você perde muita coisa. Hoje eu quero te fazer um alerta e dizer para você, fica ligado. Talvez você esteja perdendo oportunidades na sua vida por causa dessa palavrinha que eu vou falar agora e que a gente já vai entrar nesse tema daquilo que o orgulho faz com a gente quando a gente não se permite ser transformado pelo Senhor. Mas antes da gente entrar na palavra de Deus, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui comigo, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas para que essa palavra venha alcançar as pessoas e também gerar transformação através da palavra de Deus, beleza? Então eu conto com você nessa missão de compartilhar e fazer com que essa palavra chegue ao maior número de pessoas. Bom, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que assim, eu estou recebendo muitas mensagens, tanto no meu direct do Instagram, como nos comentários dos vídeos. Eu queria te pedir também para você comentar no vídeo, dizer de onde você está assistindo, como que essa palavra chegou até você e um pouquinho da sua história. Nós temos orado por todas as pessoas que estão compartilhando ali as suas histórias, pedindo oração, pedindo ajuda. Não está passando desapercebido. Eu tenho visto todos os comentários, às vezes eu não consigo responder na hora, mas à medida que eu vou assistindo e vendo e que aparece um tempinho, eu sempre tento responder as pessoas, ajudar da melhor maneira possível. Uma ferramenta que talvez possa ajudar mais pessoas também é a minha caixinha de perguntas. Quando eu abro as perguntas, se você quiser, tiver alguma dúvida, quiser perguntar, eu estou sempre respondendo, então eu acho que também posso te ajudar lá pelo meu Instagram. Mas hoje, sem demorar muito, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 29, versículo 23, e eu quero falar com vocês a respeito do orgulho. Como o orgulho pode interferir nas relações pessoais que vocês têm, no seu trabalho, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, como isso pode prejudicar muita coisa na sua vida se você agir dessa maneira, beleza? Então a gente vai ler Provérbios capítulo 29, versículo 23, diz o seguinte, a palavra do Senhor para nós. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Preste atenção nessa frase, no quanto ela é profunda. A palavra do Senhor, ela está nos afirmando. A gente precisa entender que a Escritura, ela afirma coisas e isso não muda. Não importa quanto tempo passe, essas coisas que a Escritura afirma, elas vão se manter da mesma maneira. Então, a palavra de Deus diz que a soberba do homem vai o abater. Ou seja, se você é uma pessoa que se acha demais, uma pessoa que é muito soberba, que acha que é sempre o melhor em tudo, que sempre está certo em tudo, que sempre é o melhor, é o que faz tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia está dizendo que isso vai te abater. Entenda, isso vai te abater no seu trabalho, que ninguém suporta conviver com uma pessoa que é sempre quer ser o melhor, que sempre quer ser o perfeito, que sempre... Cuidado, porque quando você quer colocar perfeição demais na sua vida ou em tudo que você faz, as pessoas têm uma tendência a rejeitar isso. Então, às vezes no seu trabalho, você é aquela pessoa que sempre quer aparecer na frente de todo mundo, que faz qualquer coisa para estar à frente, isso vai te prejudicar. Por quê? Porque você não sabe viver bem em sociedade. Isso pode te prejudicar muito no seu casamento. Por quê? Porque o seu cônjuge sempre vai estar errado e você sempre o certo. Eu sempre ouço relatos de muitas mulheres e muitos homens que dizem que se arrependem das coisas que falaram
que mandaram o seu cônjuge embora porque achavam que não precisavam deles. Ontem eu fiz um atendimento na igreja de uma mulher que falou: eu sempre achei que eu nunca fosse precisar do meu marido, até o dia que eu saí de casa, aluguei uma casa sozinha, e aí eu fui ver que eu também preciso dele. Ou seja, a soberba de se achar autossuficiente fez com que essa pessoa perdesse seu casamento também. Não só por isso, não estou culpando só isso, mas ela foi abatida, porque aí você passa pela vergonha da separação, a vergonha de se achar o melhor, e depois a imagem do casamento perfeito foi caindo por terra. Então a palavra ela está muito clara, dizendo: a soberba do homem o abaterá. Às vezes no calor de uma briga você vive apontando o dedo, vive acusando, mas você nunca está errado. Você nunca pode pedir o perdão. Você nunca pode dizer: me perdoa, eu errei. Isso é nobre, gente. Isso mostra que você tem uma maturidade de reconhecimento dos seus erros. É por isso que eu falo sempre no meu Instagram, eu falo sempre aqui. O meu casamento está longe de ser perfeito, eu tenho muitas diferenças com o pastor Gustavo. A gente tenta conduzir da melhor forma possível, a gente conversa e fala: cara, me perdoa, eu errei nessa fala, errei nisso, porque somente assim você consegue construir uma relação verdadeira. Nenhum casamento é perfeito. Você vê aqueles casamentos lindos no Instagram, daqui a pouco sai a notícia: fulano de tal separou do fulano de tal. Por quê? Porque tentam manter uma máscara que não vai se sustentar. Uma hora essa soberba é abatida. E aí ele fala aqui, ó: mas o humilde de espírito obterá honra. Talvez você esteja vivendo uma relação onde o seu cônjuge seja a pessoa que é soberba. E você está ali tendo humildade, reconhecendo os seus erros, tentando, prosseguindo, tentando avançar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Num casamento, Deus ele olha para os dois indivíduos. Ele olha para os dois. Eu vou contar uma história aqui que eu já presenciei na igreja, de uma mulher, e eu vou chamar o nome dela aqui de Maria para você entender, mas não é Maria, é um nome hipotético, de uma mulher que lutou com todas as forças pelo casamento dela. Ela queria esse casamento de todas as formas. E às vezes ela sentava perto de mim, né, pedindo ajuda, e ela chorava. E ela falava: eu não sei mais o que fazer, eu não estou aguentando. E eu perguntava assim para ela: aonde é o seu fundo do poço? Porque às vezes, por que eu perguntava isso? Porque quando você chega no fundo do poço é quando você não aguenta mais, você não tem mais saída, né? E aí, todas as vezes que ela me contava: ele me traiu, ele engravidou a amante dele, aconteceu isso. E eu falava para ela assim: o que você quer? E ela dizia: eu quero meu casamento de volta. E eu falava: amém, vamos orar. E em determinado momento ela chegou para mim e falou assim: eu não aguento mais, eu não quero mais. Eu falei: bom, então amém, vamos orar. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela vai suportar coisas que eu não vou suportar. Talvez o fundo do poço daquela pessoa seja mais profundo do que o meu. Às vezes o meu seja mais raso e o daquela pessoa mais profundo. Então a gente entender que cada um tem um limite, cada um aguenta até determinado ponto, e respeitar. Mas o Senhor ele honra, porque essa mulher, em todo o tempo que ela tentava recuperar esse casamento, a Maria, todas as vezes que chegava perto de mim tentando recuperar essa relação, tentando salvar esse casamento, ela não conseguiu salvar esse casamento. Mas Deus deu para ela uma outra pessoa. Ela construiu uma família linda. E o cônjuge que ignorava, o cônjuge que não queria saber, que continuava fazendo as coisas erradas, hoje não vive uma vida boa, porque se separou da amante, com um filho pequeno, e essa criança sofre. Então a gente tem que entender que a gente tem um plantio, a gente tem uma colheita. Então quando ele fala aqui: mas o humilde de espírito obterá honra, é aquele que talvez para as pessoas
que viram o meu testemunho olhem para mim e dizem: tá louca essa mulher suportar um monte de traição, mas eu suportei com humildade e o Senhor me honrou. Eu suportei pedindo perdão ao Senhor, segurando a onda quando eu queria gritar, esbravejar, bater boca, eu engolia e falava algo bom. Por quê? Porque eu tinha que agir com humildade. E eu vou dizer, sendo muito sincera para vocês, eu era uma mulher soberba. Eu me achava melhor em tudo. Eu era orgulhosa, eu não queria pedir perdão. Mas à medida que eu mergulhei na Escritura, o Senhor ele foi me transformando e me mostrando: não é assim. Lendo um texto desse falando: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Eu falava para Deus: eu quero obter a honra. Então ele dizia para mim: então seja humilde de espírito. Entende? Porque a humildade é que vai gerar a transformação e que vai dar honra para você. É isso que eu queria deixar para você hoje, nessa noite. Essa palavra que pode mudar a história da sua vida. Seja humilde em Deus. Se humilhe diante do Senhor, porque Ele vai te honrar naquilo que você tem pedido, naquilo que você tem sonhado, naquilo que você tem clamado e muitas vezes chorado. O Senhor ele vai entrar com a provisão e vai transformar e quebrar as correntes para que você possa obter a vitória e que você seja honrado nessa terra diante de tudo aquilo que você está passando. Não desista daquilo que o Senhor falou que vai fazer. Se Ele falou para você: eu vou fazer, permaneça, porque Ele vai cumprir a palavra dEle. Amém? Receba essa palavra de todo o coração, que o Senhor venha transformar a sua vida. Talvez você não esteja entendendo que você está passando pelo vale, por muitas adversidades. Haja com humildade, que o Senhor vai te honrar nessa terra. Amém? Eu te espero amanhã às 22 horas para mais um vídeo aqui. E compartilhe essa palavra com o maior número de pessoas. Deixa aqui nos comentários de onde você é e tudo que você está vivendo. Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus, seja muito abençoado. Fique com Deus.